Estamos no ar, sejam muito bem-vindos, calouros. Para quem tá chegando e é noite, muito boa noite. Não sei se todo mundo vai ver a transmissão aqui ao vivo, né? Provavelmente tem alunos que vão ver essa transmissão em outros momentos. Então, se você tá aqui agora comigo, muito boa noite. Se você está no momento que a transmissão está sendo transmitida, fica até um gerúndio, né? Pessoal, deixa eu só posicionar o meu microfone aqui para nossa qualidade de áudio ficar perfeita como sempre, que isso já é um padrão, né? Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Pessoal, confirmem aí se está tudo certo com a transmissão, parece que no meu aplicativo aqui está tudo ok. E antes de começar, galera, eu preciso fazer uma pergunta. Vocês gostaram do módulo passado? Na matéria passada, nós trabalhamos o desenvolvimento do embalsamamento, né? A gente falou um pouquinho de Egito, nós passamos pela Grécia, fomos para a Europa, foi bastante coisa, né? Vocês gostaram? Eu tentei compilar só as informações mais interessantes para vocês, para não ficar tomando tempo de aula à toa, né? Eu acredito que muitos de vocês tenham realmente curtido. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tomei bastante cuidado para não deixar nenhuma informação importante acabar passando batido, né? Igual o lance lá da Guerra dos Estados Unidos, a dificuldade que eles tinham ali com os cadáveres dos soldados, né? Que começava a apodrecer. Então toda a estrutura da aula foi feita com muita atenção, né? Só ali para o que realmente interessava mesmo, tá? E bom, nós temos aqui hoje algumas pessoas na aula que não são alunas do curso oficial ainda. Não são alunas ainda. E eu resolvi, calouros, eu resolvi abrir essa aula para o público que me segue, né? O público que me acompanha nas redes sociais, que gosta de ciências mortuárias, que tem vontade de trabalhar com preparação de cadáveres, mas ainda não teve a chance de estudar comigo, né? Eu abri para esse público que não conhece a minha didática, não sabe que eu dou aula há mais de 10 anos, também provavelmente não sabem que eu sou proprietário de um dos maiores centros politécnicos aqui do interior de São Paulo, no Brasil, que a minha instituição ela é credenciada pelo Sistec MEC, enfim. Então, se você não é aluno ainda, saiba que é um prazer imenso ter você aqui. Eu espero que essa aula seja extremamente agradável para você. Eu montei essa aula também com muito carinho e, bom, modéstia à parte, mas todos os meus alunos elogiam muito os meus conteúdos. A galera fala muito bem do jeito que eu ministro as minhas aulas. E a propósito, para você que não é meu aluno do curso oficial ainda, em algum lugar dessa tela aqui vai ter um link fixado, tá? Eu não sei se vai ter nos comentários, se vai ter aí no chat, vai estar em algum lugar. Com esse link, você pode se inscrever nessa formação oficial de 80 horas, tá? Todo mundo que está aqui agora está misturado, mas você vai ter a oportunidade de acompanhar o meu curso na íntegra, tá? Essas aulas elas estão acontecendo ao longo das semanas, então a gente já tem, né, um acervo interessante de conteúdo. Então, se você não faz parte, né, clica aí no link, você vai poder ver todas as informações. Na página vai ter o preço, vai ter detalhes do curso, vai ter a grade curricular, né, com tudo que você vai estudar. Ao se matricular, você também tem acesso às minhas aulas e também à minha carta homologada de estágio, que é um documento exclusivo para alunos oficiais, beleza? Então só os meus alunos têm acesso a esse documento. Esse é o documento que já inseriu 1.276 alunos, né, 1.276 pessoas na área nesses últimos anos. Então, essa galera, esse número não é inventado não, tá? Eu cataloguei e eu tenho depoimento dessas pessoas. Então, foram 1.276 pessoas e contando, né? Daqui a pouco vai aumentar esse número assim que essa turma se formar, que eu tenho certeza que todos vão conseguir ingressar
na profissão de ciências mortuárias e ganhar salários muito acima da média, tá? Então, já tem um tempinho aí que eu trabalho com essa modalidade de aulas, né? Eu sou professor aí desde 2016, então tem um tempinho. Enfim, se você não é aluno ainda, mais uma vez, seja bem-vindo, tá? E aí no finalzinho da aula você pode clicar nesse link de inscrição que você vai ser direcionado aí para a página explicativa com tudo que você precisa saber sobre a formação, beleza? E agora o meu foco vai voltar para os meus queridos alunos, dos meus queridos estudantes da formação oficial. Calouros, hoje nós estamos começando um módulo novo chamado Tanatologia. Beleza? Eu já adianto uma coisa importante. Isso aqui não é um conteúdo separado da tanatopraxia ou das ciências mortuárias, tá? Muito pelo contrário. Esse conteúdo que eu vou começar a ministrar aqui para vocês hoje é a base da tanato. Por quê? Tanatologia nada mais é do que o campo que estuda o que acontece com o corpo depois da morte. E vocês vão trabalhar com cadáveres. Claro, alguns de vocês vão trabalhar no campo administrativo, não vão lidar diretamente com isso, mas é um conhecimento obrigatório, isso não tem jeito, tá? Você vai prestar um processo seletivo, vai ter que desenrolar numa entrevista esse conhecimento, você vai ser questionado, ok? Então, tanatologia é o estudo que acontece com o corpo depois da morte. E esse estudo, ele entende a ordem que as coisas acontecem, por isso que esse módulo vai ser fantástico, tá? Não só a ordem que as coisas acontecem, por exemplo, processo de decomposição, tá? Por que que acontece e o que isso muda na prática? E é isso que vai permitir que vocês entendam o cadáver que está lá na mesa de preparação, aguardando o seu atendimento, tá? Então, ao longo desse módulo, vocês vão aprender a reconhecer os fenômenos cadavéricos, vocês vão entender mais sobre o tempo de morte, as alterações físicas que ocorrem nesse corpo, né? Que não é só alterações físicas, é químicas, é biológicas de modo geral. E cada uma dessas fases da tanatologia, que está dentro do campo de estudo da tanatologia, interfere diretamente no teu trabalho, em como você vai preparar esse corpo, tá? Então, você vai poder olhar para um cadáver, identificar e decidir como você vai preparar ele. Esse é o módulo primordial, é o módulo que vai te dar bagagem para você olhar para um cadáver e falar: opa, esse aqui está na fase enfisematosa de decomposição. Perfeito? Tudo certo até aqui? Parece que a nossa transmissão tá limpinha, é assim que eu gosto, aulas de qualidade. Isso aquece meu coração e me deixa extremamente feliz. Pessoal, então, quando vocês entendem o que é a tanatologia, vocês acabam tendo uma compreensão do porquê o corpo está daquele jeito, tá? Vocês sabem que nem todo óbito acontece igual. Tem gente que morre na água, tem gente que morre esmagada, tem gente que morre num frio, tem gente que morre por excesso de calor. Então, cada tipo de óbito causa uma alteração nesse cadáver. Então, você olhando para ele e tendo esse conhecimento prévio, você vai saber por que que ele está rígido, que é a rigidez cadavérica, que a gente conhece como rigor mortis, por que que ele está flácido, por que que ele mudou de cor, por que que ele está inchado, que eu dei o exemplo da fase enfisematosa, né, que também pode se chamar de fase gasosa, por que que esse corpo libera líquidos, por que que ele reage a diferentes químicas, e isso muda completamente a forma como você trabalha. Então esse módulo aqui, ele vai ser dividido em algumas aulas. Eu não consigo socar o conteúdo todo de uma vez em vocês, tá? Para quem não é aluno do curso oficial, não sabe, mas eu tenho o hábito de todo final de aula disponibilizar um mapa mental. O que é um mapa mental? Nada mais é do que um resumo do que eu falei na aula inteira. Por quê? O professor aqui, além de professor, também é acadêmico de psicologia, então já falei isso em outras aulas, né? Mas eu gosto de trabalhar com esse formato de mapa mental, porque às vezes você até tá com o conteúdo na memória, só que a hora que você bate o olho no mapa mental, você vê uma frase, pum, você desbloqueia o que foi falado
naquele conteúdo. Então eu estudei por muitos anos dessa forma, só que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Eu mesmo fazia na mão os meus mapas mentais de resumo. Então hoje eu disponibilizo esses recursos, né, para os meus alunos do curso oficial. Se você estudar comigo, vai ter acesso a isso também, beleza? Então eu preciso dividir esse módulo em algumas aulas, igual o módulo anterior que a gente teve, né? A gente falou primeiro do Egito, depois a gente passou para a Grécia, e assim a gente foi evoluindo do conteúdo. Assim será este conteúdo também, tá? Eu vou primeiro organizar os conceitos básicos para vocês. Isso vai acontecer nessa aula aqui, inclusive, tá? Depois a gente vai entrar nos fenômenos cadavéricos, propriamente ditos, que a gente chama de fenômenos imediatos, tem os tardios, tem os transformativos, sempre explicando o mecanismo por trás, tá? Então, eu não vou só soltar uma informação, eu vou justificar, eu vou explicar o porquê aquilo acontece, eu vou falar o tempo envolvido, o impacto disso na tanatopraxia e na leitura forense do cadáver também. Então o objetivo dessa aula aqui, pessoal, não é vocês, assim, decorarem nomes, sabe? É vocês entenderem o processo. Porque o corpo morto, ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa que está em constante transformação, literalmente, né? Então ele está passando por metamorfoses. E quem não entende essas transformações e as fases, porque a gente consegue dividir tal qual um relógio, por exemplo. O relógio não tem as horas, assim é o processo de decomposição. E vocês vão entender tudo nesse módulo de agora, tá? E quem compreende, quem aprende de verdade, não vai errar na hora de fazer uma preparação, porque você só vai errar se você não tiver conhecimento, porque daí você vai fazer uma leitura errada do cadáver e você vai errar no procedimento. Então, esse módulo, ele é muito importante, cara. Ele é o módulo base de verdade, tá? Ele serve para te dar base, ele serve para você intervir melhor quando você trabalhar com isso, ele serve para você ter base para interpretar melhor casos, porque você vai trabalhar com isso, vai pegar centenas de situações diferentes, nunca são óbitos iguais, né? Embora a gente saiba que na tanatopraxia é bastante comum a gente pegar mais óbitos, tanto traumáticos, né, fruto de acidente, principalmente de motocicletas, que são óbitos vinculados ao IML, que é o famoso morgue que a gente conhece hoje, e também óbitos de hospital, né? Então isso é bastante comum. A pessoa às vezes estava velhinha ou tinha alguma doença, e aí já era esperado que esse sujeito fosse a óbito. E aí não precisa ter investigação, só despacha para fazer a preparação do corpo. Então tudo isso vai servir para que vocês trabalhem com mais segurança, com mais consciência dentro do que vocês estão fazendo. Combinado? Combinado, sim ou não, pessoal? É isso aí. Então, a partir daqui, calouros, a gente vai entender os fenômenos e a gente vai começar a construir juntos, né, nessa aula e nas próximas, todo esse acervo científico que vai parar dentro do seu cérebro. Você vai assimilar esse conhecimento e você vai ter propriedade dessa coisa toda, tá? Vamos começar de verdade agora? Pessoal, a tanatologia forense, eu falei, mas não expliquei o que ela é, né? Ela é uma área das ciências médico-legais que estuda a morte dentro do contexto jurídico e investigativo. Não é só olhar o cadáver, é entender o que aconteceu, como aconteceu e em que contexto aquela morte se deu. Na prática, a tanatologia forense, ela trabalha sempre com 3 pilares juntos, nunca separados. Quais são esses 3 pilares? Ela trabalha com o local onde o corpo foi encontrado, ela trabalha com as informações do caso, porque se essa pessoa morreu, tem que ter informações, não é verdade? Foi um vizinho que fez um acionamento, foi um acidente, foi um barulho que ouviram, o que que é? Então a gente começa a entender que as informações vão construir o histórico desse caso,
né? Um relato, as circunstâncias em que esse óbito aconteceu. Isso aqui é importante você saber as informações, porque se tiver dúvida acerca do motivo do óbito, esse corpo não vai ser velado direto, ele vai passar pelo IML, vai ser feito necrópsia para investigar a causa da morte, beleza? E o terceiro pilar é o cadáver em si, é aquele amontoado de carne lá, tá? Ele vai ser analisado externamente e internamente por meio de uma necrópsia, beleza? E é a partir desses pilares aqui que eu tô falando para vocês, dessa análise conjunta, que um perito, por exemplo, ele consegue responder perguntas básicas, mas perguntas que são decisivas, né? Quem era aquela pessoa? Porque o cadáver tem que ter identificação. E aí vai entrar documento, característica física, arcada dentária, impressões digitais e outros métodos quando o corpo está degradado, né? Às vezes a pessoa foi achada num rio, pô, 1 mês e meio depois, a pessoa tá toda inchada, né? Não, acho que 1 mês e meio é um exagero da minha parte, né? Com 4 dias já entra numa fase, inclusive, gasosa e já fica irreconhecível praticamente. Então nós precisamos utilizar outros artifícios para fazer o reconhecimento desse indivíduo. E as impressões digitais é o método mais barato e assertivo que nós temos hoje. Nós fazemos o reconhecimento através das minúcias, né? Que são essas pequenas características. Se você olhar bem de pertinho o seu dedo, você vai ver, né, que tem áreas assim em que faz aquele círculo, né? Mas tem hora que divide a tua digital em 2, tem hora que divide em 3, né? Tem ilhas nas tuas digitais. Então, a papiloscopia, que trabalha com impressões digitais, usa essas características, ou seja, as minúcias da nossa impressão digital para identificar essa pessoa. Hoje em dia, não sei em outros países, mas aqui no Brasil, por exemplo, é tudo digital. Então, 99,9% das pessoas já tem no sistema federal as suas digitais cadastradas, tá? Então, tem outros fatores também. O perito precisa entender como a morte aconteceu. E eu sei que tem gente que tá aqui que vai falar assim, pô, Rodrigo, mas o curso não é de preparação de cadáver? O que tem a ver você falar de perito? Tem a ver, meu amigo ou minha amiga, que você vai pegar esse tipo de situação. E se você não tiver noção, não souber fazer uma leitura, você pode ter problemas na sua preparação. Vamos dar um exemplo aqui. Pessoas que foram a óbito devido a infarto do miocárdio. É muito comum essa pessoa ficar na região do pescoço e da cabeça, né, essa região superior, ficar roxo, mas muito roxo. Quase um azul, de tão intenso que fica. E se você não tem essa leitura, você não vai saber qual química você vai usar para fazer esse corpo retornar a cor mais próxima. Não dá para falar que vai retornar a cor original, porque não vai, né? Mas a cor mais próxima de uma normalidade. Então, você precisa saber o que acontece. Logo esbarra em conhecimentos periciais, beleza? Então tem que entender como a morte aconteceu. Isso envolve o mecanismo da morte. Quando a gente fala de mecanismo, é o processo final que levou o corpo a parar de funcionar. Vamos dar um exemplo de mecanismo aqui? Asfixia, então a pessoa foi asfixiada, uma hemorragia, então a pessoa se cortou ali, um choque, tudo isso é o mecanismo, tá? Nós temos um outro fator também, que é entender por que a pessoa morreu. Aí já seria a causa da morte, ou seja, o evento que iniciou esse processo. Entendem? O evento que iniciou o processo da morte. O exemplo, de novo, um ferimento, uma intoxicação, seja ela proposital ou não, né? Pode ser uma intoxicação involuntária. Uma doença pode ser considerado um evento que iniciou um processo. Um câncer, por exemplo, é o evento que matou a pessoa, certo? Outra coisa, em que tipo de morte isso se encaixa? Isso também é importante da gente saber. Nós chamamos isso de diagnóstico diferencial médico-legal. A gente define se a morte daquela pessoa
foi natural, foi acidental, foi suicida ou até mesmo homicida em alguns casos, né? Então, deu para entender? Então, tudo isso são pautas que a gente levanta quando nós estudamos a tanatologia forense, tá? E eu lembrei de uma coisa agora que eu queria, inclusive, ressaltar e deixar muito claro para vocês, porque isso gera erro, gera uma interpretação, assim, distorcida, até de quem trabalha já na área, tá? Presta atenção nisso aqui. Mecanismo da morte não é causa da morte. Tem pessoas que confundem. Presta atenção, mecanismo da morte não é causa da morte. Hemorragia é o mecanismo pelo qual a pessoa veio a óbito. Tá? Todo mundo sabe aqui o que é uma hemorragia, né? Sabe que é um sangramento descontrolado, é uma hemorragia. Se você não estancar, não dar um jeito de fazer uma paralisação ali, uma interrupção dessa hemorragia, você vai perder a pessoa, né? A pessoa vai morrer. Agora, se a hemorragia é o mecanismo, vamos dar um exemplo aqui. Qual é a causa? A causa não é hemorragia. A causa vai ser o ferimento que foi causado por uma faca. Uma faca nós chamamos, em termos de medicina legal, nós chamamos de arma branca. É uma arma branca. Pode ser um estilete, pode ser um furador de gelo, tudo isso é considerado arma branca, tá? Então, para não confundir, mecanismo da morte não é a causa da morte. O mecanismo é a via pela qual a pessoa veio a óbito. Então, tomei uma facada no peito. Qual foi o mecanismo? Vocês estão entendendo, né? Hemorragia. Mas a causa da morte foi o ferimento da facada que eu tomei. Então não dá para misturar isso, tá? Tranquilo até aqui? Eu consegui, assim, trazer uma explicação concisa e clara para vocês? Me confirmem aí nos comentários, pessoal. Minha área de comentários parece que tá travada aqui. Mas enfim, eu vejo depois, tá? Eu leio tudo depois. Então o professor não deixa esses comentários aí a Deus dará não, tá? Sempre leio o feedback de vocês. Pessoal, a tanatologia forense, dando continuidade aqui ao conteúdo, ela também trata de classificar as mortes. E essa classificação, ela é importante porque cada tipo de morte exige um jeito diferente de olhar no corpo. Eu já falei isso aqui no começo da aula, né? E aí a gente vai conflitar o local que esse corpo foi achado, a história daquele caso. Então, quando um perito, por exemplo, existem vários tipos de perito, tá? Quando o perito define qual foi o tipo de morte, ele não está só colocando um rótulo, ele está delimitando o caminho para uma investigação. Uma morte natural, por exemplo. Uma morte natural, ela não é analisada da mesma forma de uma morte violenta. O que se busca e o que se descarta numa investigação é totalmente diferente. Você vai ter coisas que precisam ser provadas, né? E coisas que vão precisar ser refutadas. Então, são casos que a gente não consegue misturar, igual água e óleo, tá? Então, essa classificação, esse rótulo que a perícia dá nas mortes, ajuda a responder algumas perguntas práticas. Por exemplo, primeiro, eu preciso investigar alguma ação externa? Preciso? Depende. Como que foi a morte? Existe possibilidade de crime? Será que foi um crime? Ah, não, essa pessoa estava internada no hospital. Opa, você já risca isso da tua agenda. Ah, essa morte exige necrópsia obrigatória? Há uma implicação médica? Tem uma implicação jurídica ou sanitária? Então, tudo isso faz parte da classificação e evita erros comuns. Como, por exemplo, tratar uma morte suspeita como uma morte natural. Vamos esclarecer isso de uma outra maneira? Imagine que um idoso
Ele tá lá vivendo a vida dele e de repente ele recebe uma visita do neto dele, que ele não vê há anos, e aí misteriosamente ele morre. Aí você vai puxar, né, óbvio, vai acontecer uma investigação, e a investigação vai se questionar com relação aos hábitos desse idoso. Esse idoso era sedentário? Ele tinha alguma doença que o acompanhava? Esse idoso, ele tinha costume de sair? Ele frequentava os lugares públicos? Ele frequentava teatro? Quais eram as pessoas que estavam em volta desse círculo social dele? Então tudo isso são questionamentos que vão sendo levantados. Por que esse idoso, se ele praticava atividade física, se alimentava bem, tinha presença ativa nas redes sociais, os amigos dizem que era um cara feliz, que não tinha depressão, não tinha nada, e de repente ele morre? Isso se enquadra como uma morte suspeita. Não dá para tratar como uma morte natural. Não dá para ignorar sinais importantes. Opa! Achei que deu uma... Eu acho que eu bati, na verdade, na câmera, né? Dei uma batidinha de leve. Mas acho que vocês estão conseguindo me enxergar ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, acho que tá tudo beleza. Deixa eu só reajustar o foco dela aqui. Eita, gente, às vezes acontece. Bati aqui no ring light, quase que eu levo tudo. Deixa eu olhar de cima aqui. Aí, pronto. Então, dando continuidade, pessoal, se torna uma morte suspeita. Pô, o cara era saudável, o cara corria toda manhã, tinha uma vida ativa. Ainda tá torto. Pronto, agora tá 100%. Não vou mexer mais nisso. Então, classificar a morte é nada mais do que organizar o raciocínio técnico. E é isso que permite que a análise do corpo, do local do crime e das circunstâncias façam sentido dentro da investigação e do laudo do óbito. Fechado? Sim ou não? Pessoal, nós vamos agora falar de algumas classificações. Algumas são mais óbvias, outras não são tão óbvias assim, tá? Nós temos morte natural. O que a gente considera como morte natural? É aquela morte que ocorre por causas internas do organismo, como doenças, falência de órgãos, não tem uma ação direta externa. Mesmo assim, ela precisa ser confirmada, porque nem toda morte aparentemente natural realmente é, como o exemplo do idoso que eu dei aqui para vocês, tá? Eu preciso plugar meu cabo na bateria, pessoal, só um segundo. Pronto, acho que foi. A bateria começa a acabar, também não quero que a transmissão caia, né? Então, morte natural é isso, pessoal. Precisa ser confirmada, tá? Deixa eu fazer uma pequena anotação aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Perfeito. Morte súbita, pessoal. Súbita, o próprio nome já é bastante fácil de assimilar. Então é aquela morte que acontece de forma inesperada, muitas vezes em pessoas que pareciam saudáveis. Pode ser o caso desse idoso também. Do ponto de vista forense, o que significa a palavra forense? Investigação. Basicamente é isso, tá? Esse tipo de morte súbita é uma morte muito delicada, porque pode esconder problemas cardíacos, pode esconder problemas neurológicos ou até intoxicações sem sinais externos evidentes, tá? Nós temos também nas classificações de morte a morte violenta, não preciso nem falar, eu acho, de morte violenta, né? Que a morte violenta também é bastante intuitiva, é aquele óbito que resulta da ação de forças externas sobre o corpo. Vocês vão estudar isso no módulo de traumatologia forense. Em específico, nós falaremos justamente das forças, né? Tem muitos tipos de forças que podem, forças externas que podem agir sobre o corpo.
Existem forças físicas, forças químicas, biológicas, inclusive no módulo de traumatologia eu vou mostrar vários casos, uma riqueza imensa de estudos de caso para vocês entenderem exatamente como funcionam esses agentes de força que eu mencionei agora, tá? Mas por hora isso aqui é só a introdução. Então é uma matéria incrível, né? Ela é riquíssima para a bagagem acadêmica aí de vocês. Então, morte violenta é isso. A ação de uma força externa exercendo ali sobre o corpo, influência sobre o corpo. Com relação aos tipos de morte, nós temos também, pessoal, antes de eu avançar, eu falei aqui dessa questão física, química, biológica. A morte violenta é o tipo de morte que mais exige uma correlação entre lesão, a dinâmica do evento e a compatibilidade com o que foi relatado, tá? Então tem que ver. Pô, essa pessoa, vamos dar um exemplo aqui, tomou um tiro na cabeça. Mas qual foi a posição desse projétil no ato do disparo? Esse projétil ele ricocheteou em alguma coisa? Foi um tiro que a gente chama a queima-roupa, né? Que no módulo de traumatologia vocês vão ver também que existem determinadas características de uma pessoa que foi alvejada, né? Ou seja, tomou um tiro. Dá para identificar através da aparência mesmo daquele projétil em contato ali com o corpo. Dá para saber se foi um tiro a queima-roupa. Por exemplo, nós temos a orla de enxugo, que é uma característica da balística forense, exatamente para tiros a queima-roupa. Então tudo isso são coisas que estão dentro desse âmbito, né, investigativo e tem que entender. Pô, essa pessoa estava se defendendo porque vai correr um processo judicial partindo daquele óbito. Vocês concordam comigo? Um exemplo aqui, um irmão mata o outro. Tá, mas matou por quê? Ah, eu fui me defender porque ele tava bêbado, e aí ele partiu pra cima de mim, e aí foi legítima defesa. Então, aí vai começar a fazer o croquis, né? A gente faz um croquis que nada mais é do que um desenho. Tá, qual é a posição que a pessoa que foi a óbito tomou a facada? Ah, a faca entrou numa inclinação de 26 graus na pele. Eu sei que parece um pouco complicado isso, mas é assim que se faz perícia, tá? Entrou num ângulo X ou Y, né? Foi não só introduzida, mas houve uma torção, causando uma hemorragia mais acelerada. Então tudo isso faz parte da dinâmica do evento. Outro exemplo aqui, nesse mesmo contexto de uma briga entre irmãos que levou um deles a óbito. Houve luta corporal ou não houve luta corporal? Foi só o ato em si ali da facada, do uso de arma branca. Ah, mas teve luta corporal? Tá. Tem hematomas? Como que foi? Então tudo isso vai sendo reconstruído, tá? É quase um CSI mesmo, é literalmente um CSI, né? E aí a gente vai fazendo aquele match, né? Vai entendendo o que tem compatibilidade com o que foi relatado e o que não tem. Que é partindo dessa premissa que a gente descobre a verdade. É justamente nos momentos em que os discursos começam a ter partes específicas que entram em contradição com a versão de outra pessoa ou mesmo com a dinâmica dos fatos. Beleza? Ah, eu me defendi. Tá, mas espera aí. Não tem marca de nada, não teve luta corporal, você se defendeu do quê? Essa pessoa não estava segurando nenhum objeto que representava risco para sua vida, então até onde a gente considera um homicídio ou a pessoa estava se defendendo? Então, o próprio cenário explica isso, tá? Por isso que é legal estudar perícia. Avançando aqui, pessoal, nós temos a morte fetal também, tá? O próprio nome já fala, é a morte do feto antes do nascimento. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para vocês, tá? Que quando nós falamos de feto, quando nós falamos de bebês, nós temos o caso dos natimortos e neomortos, tá? E vocês vão ver isso também num outro momento. Mas, morte fetal
é a morte é o óbito do feto antes do nascimento, independente do tempo de gestação, tá? E aí já é diferente, vai envolver uma análise médica, obstétrica, em alguns casos uma investigação pericial mesmo, legal, quando tem alguma suspeita de negligência ou violência. Por incrível que pareça, pessoal, tá bastante comum partos violentos, tá? E as mulheres, né, principalmente mãezinhas aí de primeira viagem, elas não sabem que elas têm direitos. E todo parto deve ser humanizado. Hoje em dia tem assim hospitais que fazem coisas terríveis. Por exemplo, o primeiro momento em que o bebê é retirado ali do útero, ele precisa ter um contato instantâneo ali com a mãe, né? Que eles chamam de, acho que é golden hour mesmo, que é a hora de ouro, e aí vai fazer a amamentação. Então, tudo isso faz parte de um protocolo de parto humanizado. E aí, quando tem negligência ou violência, esse bebê pode ir a óbito, tá? Então, isso se enquadra aí como uma morte fetal. Também passiva de investigação, dependendo do caso. Avançando, calouros, nós temos a morte materna, né? Então é quando a mãe vai a óbito, pode ser durante a gestação ou até 42 dias após o término dessa gestação. Então não importa se foi parto normal, se foi cesárea, essa classificação ela existe porque envolve toda aquela responsabilidade médica que eu falei agora, envolve vigilância em saúde, né? Então tem muitas implicações legais importantes nesse tipo de situação. Nós também temos, olha quanto tipo de morte, né? Nós temos a morte catastrófica. É aquele tipo de morte em massa, ou seja, ela é causada por desastres naturais, acidentes coletivos ou ações humanas. Aqui, a tanatologia forense ela vai se conectar diretamente com essas vítimas, né? A organização de corpos e, por exemplo, um avião cai. Beleza, esse avião caiu, as pessoas todas morreram. Tem que ser feito o levantamento da identidade dessas pessoas e essas pessoas, se os corpos estiverem em bom estado, vai para onde? Depois que ser feita a investigação, vai para a funerária, vai para a clínica para ser feita preparação. Então você também vai ter que lidar em algumas situações pontuais. Eu nunca peguei isso uma década de experiência, eu nunca peguei um caso de morte catastrófica que veio várias pessoas. Já aconteceu acidente de carro, tá? É diferente, mas ônibus, trem, deslizamento, nunca não tá dentro do meu conhecimento prático, tá? Então, para vocês verem que tem gente que trabalha com isso uma vida inteira e nunca tem que lidar com esse tipo de situação. Como, por exemplo, o caso de Brumadinho, né? As pessoas foram soterradas devido à barragem lá da represa acabar cedendo por uma falta de manutenção, inclusive, né? Ou seja, se enquadra como negligência tanto da engenharia, quanto da empresa que fazia a fiscalização, quanto da empresa que era dona ali da represa, né? Então, teve que ser feito o processo, o cerimonial ali massivo, né? Muitas pessoas foram a óbito. Então, também cai no campo, vamos dizer assim, de conhecimento de vocês, tá? Nós temos também a morte presumida. Essa morte presumida ela é um pouquinho diferente. É quando a lei, eu estou falando lei do Estado, tá? É quando o Estado ele tem uma lei que reconhece a morte de alguém que desapareceu por um longo período. Então, eu mesmo tive um tio que ele desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Deve ter já acho que tá para fazer uns 20 anos. E assim, ninguém sabe o paradeiro do cara. Nós automaticamente, depois de investigações, pesquisas, porque é um trabalho que a polícia desenvolve, né? Presume-se que essa pessoa foi a óbito, mesmo sem o corpo ser encontrado, tá? Mas, ainda assim, o raciocínio tanatológico ele é usado para sustentar algumas decisões legais. É que aqui a gente já está falando de coisa administrativa, né? Você não vai pegar um caso de uma morte presumida. Embora você pode fazer um cerimonial de alguém que teve a morte presumida e não tem corpo.
Por que não? Por exemplo, não, a minha família não optou por fazer isso, mas, nossa, o cara assumiu, tem já 2 anos, 5 anos, 10 anos, cara, vamos fazer um cerimonial, simplesmente pela ritualística, tá? Então você pode fazer apenas o cerimonial. Aí, claro, não tem corpo, não tem tanato, mas aí vai ter todo o processo simbólico. Falando em simbólico, vocês vão trabalhar também, aliás, trabalhar não, né? Vocês vão ter conteúdo técnico comigo sobre a psicologia do luto, beleza? Isso é uma matéria que ela é muito ignorada pela maioria das empresas, mas você precisa ter um jogo de cintura e entender sobre a psicologia do luto, tá? Porque quando você tem essa sensibilidade, automaticamente isso vai te impactar até financeiramente. Você vai conseguir, através de uma comunicação assertiva, você vai conseguir mostrar para a família uma empatia e você pode acabar vendendo serviços adicionais que podem entrar como um comissionamento no final do dia para você. Pessoal, eu sei que tem gente que torce o nariz quando eu falo isso, mas assim, é uma empresa. A área mortuária é uma empresa e empresas são feitas para dar lucro. Uma coisa é você abusar da sensibilidade, né, de um momento de dor de pessoas. Agora, se é uma família que tem condições, que quer fazer essa ritualística, que tem está numa casta social diferenciada e quer comprar, por exemplo, uma urna funerária de 30 mil reais, você vai lá e vende, tá? Simples assim. Claro que você não vai forçar, mas essa psicologia do luto, ela sempre impacta muito no tocante salário das pessoas que atuam, que trabalham no ramo das ciências mortuárias, tá? E é mais uma matéria que vocês vão ter comigo também. Vou ensinar tudo para vocês sobre a psicologia do luto. E eu, como um graduando de psicologia, vou ter o maior prazer de ministrar toda essa bagagem aí para vocês, tá? Mas, então, morte presumida, só para encerrar, é isso aí, tá? E pode sim ter um cerimonial. E falando em morte, vocês sabem definir o que é morte? Sim ou não? Quero ver os comentários de vocês aí. Todo mundo aqui sabe definir o que é morte? Professor, é morte morrida. Morte morrida. Mas e aí? Quais são as características que definem a morte? Tem gente aí que vai falar o seguinte: ah, professor, morte é quando o coração para de bater. Isso é um raciocínio válido. Mas e uma pessoa que teve morte encefálica? Ou seja, o cérebro morreu, porém o coração continua batendo. Essa pessoa está viva ou morta? Essa pessoa é considerada o quê? Ela está num limbo? Ela está entre os dois mundos? Eu quero que vocês respondam isso nos comentários. Eu amo essas dinâmicas assim. E aí? A pessoa teve morte encefálica, o coração continua batendo, ela está viva ou morta? Ela é considerada o quê? Ficou complicadinho agora, né? Aproveitando esse gancho sobre a situação da morte encefálica, pessoal, sempre que eu menciono isso nas minhas aulas, tem alguns alunos que ficam com um nó na cabeça, ficam muito confusos. Como que uma pessoa continua respirando se o cérebro morreu? Se o cérebro morre, não é para essa pessoa parar de respirar? Olha, é bastante simples. Essa pessoa, hoje em dia, ela acaba ficando sob o uso de um ventilador mecânico que vai ter como função empurrar esse ar para dentro do pulmão e puxar ele para fora depois, tá? Hoje nós temos tecnologia que retardam o processo do óbito, tá? Isso é muito útil em doação de órgãos. Inclusive, vou dar uma informação extra aqui para vocês. Somente pessoas vivas podem doar órgãos.
Que, professor? Só pessoas vivas podem doar órgãos? Olha o que está fazendo com a sua cabeça agora. Explodindo a sua cabeça. Sim, cara. Tem muita gente, inclusive eu vejo nas redes sociais que hoje tem muitas pessoas que tentam, né, vamos dizer assim, produzir conteúdo da área mortuária. Alguns, na verdade alguns não, né, a maioria não trabalha com isso. E aí acaba falando umas besteirinhas assim, sabe? E aí eu vejo o pessoal falando, mas eles escondem o cadáver, ou eles abrem o cadáver escondido para retirar os órgãos. Pessoal, órgãos de cadáver não tem serventia, não serve para nada, porque uma vez que o seu sistema circulatório está funcionando, uma vez que ele para, o que vai acontecer? Falência múltipla dos órgãos. Você não vai ter, porque o que faz você se manter vivo é justamente, claro, o seu pulmão, mas o sistema circulatório. Nesse sistema circulatório vai estar correndo nutrientes que vêm através do sangue, tem a oxigenação que também está contida ali no fluxo sanguíneo, nutrientes que vão chegando para áreas diferentes, vasos pequenininhos, até os seus olhos aqui, se você puxar os seus olhos, você vai ver que você tem algumas veias que nós chamamos de vasos capilares, que eles são tão finos quanto um fio de cabelo. Tem alguns que são mais finos do que um fio de cabelo. É muito pequenininho. E você só mantém todo o teu sistema bacana funcionando justamente porque você tá com o sistema circulatório. Morreu, acabou. Morreu é coisa de minutos, os órgãos não terão mais serventia, tá? Então eu tô trazendo essa informação extra para vocês já começarem a tirar alguns conceitos, alguns preconceitos, né? E também alguns mitos que foram criados ao longo da história da humanidade, né? Então, vão roubar o coração do cadáver para mandar para o mercado negro. Não, meu amigo. A única chance de você conseguir fazer um órgão estar suscetível a uma doação é esse caso aqui. A pessoa precisa estar com morte encefálica. Doação de órgãos é só nessa situação. Muito específico, né? Porque são pouquíssimas pessoas que morrem de morte encefálica. Então, tem que estar lá a ventilação mecânica acontecendo nesse cadáver para manter o corpo oxigenado, para manter os órgãos funcionando, mas o cérebro não tem mais nada, tá? Então, a única chance de doação de órgãos é para pessoas que estão com essa situação de morte encefálica. Ponto. Órgãos de mortos não servem para nada, exceto a córnea. A córnea, ela pode sim, depois de um tempo, mesmo confirmado o óbito, ela pode sim ter serventia para um transplante de córnea. E tem mais uma outra coisa, um outro órgão também que também dá para utilizar, mas eu não tô conseguindo resgatar na memória agora, mas se eu lembrar eu falo aqui para vocês. Não é uma informação uau, né, vai mudar a vida de vocês, não, mas é uma informação bem relevante, beleza? Então, pessoal, agora que eu trouxe essas reflexões para vocês, né, a pessoa com morte encefálica tá viva ou tá morta? A gente vai destrinchar essas respostas, tá? Pessoal, a morte não é só um evento biológico. Tipo assim, morreu, acabou. Não funciona dessa forma. A morte, ela atravessa várias camadas ao mesmo tempo. Camadas médicas, sociais, éticas, legais também, no sentido de papelada, né, burocracias. Então, na prática, isso significa que quando um indivíduo perde a vida, não é só o corpo dele que entra em cena. Tem decisões, trâmites legais, consequências que vão muito além dessa questão da biologia. Do ponto de vista médico, a morte, claro, né? Se for para perguntar para um cirurgião o que é a morte, ele vai falar que é um evento relativamente frequente. Mas isso não torna esse diagnóstico automático. Lembra que eu
trouxe uma reflexão para vocês. O que é considerado morte? Uma pessoa com o cérebro não funcionando. Tá morta ou tá viva? Então, aqui a gente começa a desenhar os critérios técnicos que levam a gente a ter um entendimento que essa pessoa morreu. Existem critérios técnicos e também responsabilidade, porque um erro aqui é irreversível. Você imagina um enfermeiro acabar confundindo, né, achar que a pessoa morreu, mas ela está viva. Isso pode acontecer. Por isso que tem que ter esses critérios, tá? Situações como intoxicações, hipotermia, estados de choque profundo, tudo isso merece uma atenção redobrada. Então, nessas condições, o nosso organismo, que é muito inteligente, por sinal, ele acaba camuflando, ele acaba simulando uma ausência desses sinais vitais sem que a morte tenha acontecido de fato. Tem pessoas que, inclusive, têm uma condição chamada catalepsia. A catalepsia, ela é uma condição raríssima que consiste numa redução muito substancial dos batimentos cardíacos e você não ouve. Você com estetoscópio não ouve. Você coloca lá o estetoscópio, vai tentar ouvir e não tem batimento. Então, ou seja, nem sempre parecer morto significa estar morto. Isso é um pouco aterrorizante, vocês não acham? Eu acho. É meio complicado. Mas não se assustem, porque hoje em dia nós temos tecnologia para burlar esse tipo de problema, tá? Para contornar esse tipo de situação. Quando a gente olha pelo aspecto legal, o peso da morte fica ainda mais claro, né? Então, o que é a morte de verdade? A morte nada mais é do que o encerramento da existência civil daquela pessoa. Você para de existir, né? A partir daquele momento que ocorreu o óbito, ela deixa de ser sujeito e ela deixa de ter deveres, tá? Então, é nesse momento que acontecem automaticamente várias consequências jurídicas. E a gente vai ter que trabalhar com consequências jurídicas, porque vocês vão atuar na linha de frente do pós-mortem, tá? Vamos dar um exemplo aqui? Consequências jurídicas. Abertura de sucessão, transmissão de bem aos herdeiros, que gera briga pra cacete, né? Extinção da responsabilidade penal, fim do poder familiar. Então, do ponto de vista do direito, a morte não é só um fato biológico, ela é um marco que reorganiza toda a vida jurídica ao redor daquele indivíduo. Então, esse cuidado em definir a morte não é uma coisa recente, não é de agora. Ah, porque nós estamos no século XXI. Não. Desde a antiguidade, os médicos da época eles já tentavam reconhecer sinais confiáveis para confirmar que a pessoa morreu. Igual o exemplo da catalepsia que eu dei aqui. Se hoje com tecnologia a gente já tem dificuldade, você imagina isso, cara, na época do Império. Você imagina. Então, esse movimento de tentar reconhecer esses sinais existe há muito tempo. Nós temos um nome, inclusive, que é muito importante para a vida acadêmica de vocês, que é um cara que se chama Hipócrates. Não vai confundir com Sócrates, que é o filósofo, tá? Hipócrates, se você não sabe quem é, ele é considerado o pai da medicina. Esse cara, ele foi um médico grego e ele, lá no século IV antes de Cristo, então faz tempo, né? Antes de Cristo nascer, século IV, esse cara, ele já descrevia o que ele considerava para confirmar um óbito. Então já tinha registro disso. Olha que doido. Então, basicamente, o nosso amigo Hipócrates, ele procurava um conjunto de sinais físicos que ele poderia associar à morte. Meio óbvio aqui, né? Papo para criança de 5 anos. Então ele procurava o quê? Alterações no rosto, olhos fundos, nariz proeminente, com escurecimento ao redor. Isso é uma característica do pós-morte também. Pele seca, que aí se enquadra com uma desidratação.
palidez cadavérica, rigidez das têmporas, a córnea, que é os olhos, né, com aquela cor meio opaca, fica quase esbranquiçado, as pálpebras ficam semi-abertas, e a pessoa, às vezes, dependendo de como morre, fica com uma expressão irreconhecível. Então, todas essas descrições, o que elas mostram para nós? Que muito antes de tecnologia, já existia uma preocupação em diferenciar a vida, a agonia, que é o caso de uma catalepsia, e uma morte real. Então, pessoal, durante séculos e séculos, eu achei que meu microfone tinha desligado. Durante séculos, a definição clássica da morte foi relativamente simples. Igual muitos de vocês responderam aí. Pô, professor, morte é quando a pessoa para de respirar. Parou de respirar, morreu. Né? Outras pessoas falam, parou o coração, morreu. Então, enquanto a gente tinha um entendimento naquela época que enquanto o coração batia e o pulmão funcionava, havia vida. Se eles paravam, a morte estava estabelecida. Esse conceito que o nosso amigo Hipócrates estabeleceu, ele funcionou bem por um tempo. Na verdade, ele funcionou bem até a nossa medicina começar a interferir nesses limites. Vocês sabiam que a nossa medicina interfere muito nos limites relacionados a vai morrer ou não vai? Hoje nós temos injeção de adrenalina, a gente tem desfibrilador, a gente tem uma série de aparatos que podem fazer uma pessoa tanto morrer quanto voltar à vida e quanto não morrer, né? Mantê-la acordada, mantê-la em pleno funcionamento vital. Agora, como a nossa tecnologia avançou muito, o nosso conhecimento médico também foi crescendo exponencialmente. Opa, bati na câmera de novo. Meu Deus, tá difícil hoje, gente. Me perdoem, tá? É que tá bem no meu pé aqui. Deixa eu ajustar. Pronto, legal. Então, pessoal, durante muito tempo, durante séculos, era simples, tá? Só que com o avanço tecnológico, e hoje a gente precisa de transplante de órgãos, a gente precisa ter pessoas sob o uso de ventilação mecânica, a gente precisa ter essas técnicas de ressuscitação e circulação extracorpórea também, né? Ou seja, o corpo passa a ser mantido artificialmente em funcionamento, mesmo quando os sistemas essenciais já estão comprometidos demais, né, de forma irreversível. Então, a partir desse momento, dessa explosão tecnológica, a pergunta, ela deixa de ser: o coração parou? A pergunta, ela se torna outra. A pergunta é a seguinte agora: o organismo ainda funciona como um todo? Bom, hoje, a Organização Mundial da Saúde, que nós conhecemos pela famosa sigla OMS, ela define a morte como a cessação dos sinais vitais em qualquer momento após o nascimento. Porém, é a cessação dos sinais vitais sem possibilidade de reversão. Então, se a pessoa morreu, mas você ressuscitou? Não, não morreu. Juridicamente não se considera isso, tá? Imagina o caos, né, se isso fosse considerado juridicamente. Inclusive, eu tenho até eu desbloqueei isso na memória agora. Tem um caso muito curioso. Eu vou anotar aqui vou fazer uma anotação para ver se eu consigo mandar para vocês lá no grupo de WhatsApp. Quer ver? Um cara... Deixa eu ver se eu consigo encontrar. E colocar para vocês no slide aqui. Bom, enfim. Nós tivemos uma situação real, inclusive, não lembro agora se foi nos Estados Unidos, mas tinha um determinado indivíduo, tinha um cara lá que ele tinha sido condenado à prisão perpétua. E aí ele teve uma EQP, é isso?
Não, EQM, ele teve uma EQM. Para quem não sabe, EQM é a sigla de experiência de quase morte, né? Eu acho que é essa a sigla. Olha, é tanto conhecimento que eu tenho que é difícil de eu resgatar, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é EQM, experiência de quase morte. E aí esse cara, ele morreu por alguns minutos, ele ficou um tempo ali apagado, né? Não tinha nenhum tipo de sinal. E aí fizeram um processo de ressuscitação dele e tudo mais. E, gente, vocês acreditam que ele processou o Estado ali numa tentativa de sair da prisão perpétua? Que ele falou assim, não, se a prisão é perpétua, eu só vou terminar de cumpri-la depois que eu morrer. E supostamente eu morri. E aí? Ele estava errado? Não estava errado. Eu achei genial, inclusive. Isso aconteceu de verdade, tá? E ele entrou lá, perdeu, obviamente, o processo e continuou nessa segunda chance que ele teve de existência, continuou lá com a prisãozinha perpétua dele, mas é uma questão interessante, né? Processou e falou, eu cumpri a pena, eu já morri, agora essa é minha segunda vida, não tem mais nenhuma consequência jurídica para a minha pessoa. Então, pessoal, a OMS trata isso, né? Que a morte ela só é considerada após o nascimento e não tem possibilidade de reversão. Essa definição aqui, ela tenta acomodar, acho que é essa a palavra, né? Ela tenta aproximar essa realidade moderna que a gente vive hoje. Cara, a medicina consegue prolongar funções, né? Mas nem sempre ela consegue restaurar a vida com um sistema integrado. Então, a OMS, ela precisou virar um critério aplicável, tá? Então, se tornou parâmetro. Pessoal, também não basta a gente dizer que alguém morreu. Não dá para falar assim, fulano de tal morreu. Tá, a gente precisa estabelecer parâmetros objetivos para confirmar isso no corpo real. Principalmente quando existem aparelhos mantendo funções artificiais, certo? Vocês me confirmam aí se o áudio tá bom, pessoal? Eu tô com medo desse áudio oscilar, eu vou até dar uma olhada aqui na transmissão. Eu acho que tá ok, né? Então, pessoal, é necessário estabelecer parâmetros objetivos para confirmar isso num corpo real, tá? Principalmente, como eu falei aqui, quando existem aparelhos mantendo essas funções. Por isso, esses critérios que a OMS traçou, eles são um parâmetro, tá? Eles são um parâmetro. Mas o que começou a acontecer? Nós temos vários países do mundo. Vários países. A gente tem Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, Nicarágua, Porto Rico. Nossa, a gente tem uma infinidade, né? São 200 e tralalá. Acho que 216 países ou algo assim. Então, cada país tem uma base, uma orientação para se amparar, beleza? Então, o que começou a acontecer? Ao longo do tempo, diferentes instituições médicas ao redor do mundo passaram a organizar esses critérios técnicos para dar o diagnóstico, como por exemplo a morte encefálica, tá? E o que muda entre essas instituições médicas não é nada grotesco, tá? É só a ideia central. Eles querem o quê? O único objetivo dos caras é comprovar, testar e repetir essa constatação com segurança. Então, é a partir daí que entram os protocolos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Começando por Harvard. Então, tem que ter Harvard, né? Eles são pioneiros no desenvolvimento de questões acadêmicas, médicas, e realmente, né, é uma das universidades mais avançadas do mundo. Então, eles estão em peso atuando para essa expansão do conhecimento e da comunidade propriamente dita científica, né? Então, Harvard, pessoal, propôs um modelo objetivo baseado na ausência total de atividade cerebral. Lembra que eu falei? Não é um critério isolado, é um conjunto de achados
que precisam coexistir, eles precisam estar juntos, tá? O que isso significa na prática? Harvard falou assim: a gente considera uma pessoa morta se ela tem uma inconsciência profunda, ou seja, a pessoa ela não responde a nenhum estímulo externo, ela também não reage a som, ela não reage a toque, ela não reage a dor e nem reage a comando verbal. Você fala com essa pessoa, ela não responde. Isso indica uma falha completa nos centros de consciência. Outro ponto, a ausência de respiração espontânea. Então Harvard falou, se essa pessoa, mesmo sem sedação, se o corpo não inicia a respiração por conta própria, nós consideramos como morto, tá? Claro, tem um teste, né? Eles observam se tem qualquer tentativa respiratória por pelo menos 3 minutos. Se não tiver, o centro respiratório do tronco encefálico, ele não está funcionando, tá? Outro ponto, ausência total de reflexos. Então, é muito comum em filmes a gente ver que quando um médico vai analisar uma pessoa, ele pega e mete uma lanterna bem na pupila dessa pessoa. Até mesmo pessoas mortas, né? Então, quando nós estamos vivos, quando nós recebemos um estímulo de onda de luz e a nossa pupila não reage, é porque nós estamos mortos, tá? Porque mesmo que você esteja numa situação de coma, por exemplo, você vai ter a reação, tá? Mesmo que mínima, você vai ter uma resposta pupilar à luz. E muitas vezes dói também, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de alguém apontar um laser no olho de vocês. Dói, tá? E tem pessoas que têm uma dor terrível, principalmente pessoas com olhos mais claros, né? Olhos verdes, azuis, âmbar também. Então, essa pessoa não tem dor, não tem resposta pupilar à luz. Isso mostra que as vias neurológicas básicas desse indivíduo estão inativas, tá? Outro ponto que Harvard falou. Pô, a gente tem tecnologia, bora fazer o eletroencefalograma. Vamos fazer. Lembra daquele exame? Quem nunca fez o eletro, né, quando era criança? Então, pluga um monte de coisinha aqui na cabeça, que sai um monte de fiozinhos, aquilo é conectado numa espécie de computador, né, que vai captar as ondas do seu cérebro, né, por isso que fala eletroencefalograma isoelétrico, tá? Se ele mostrar aquela linha reta, indica uma ausência de atividade cerebral. E aí, o raciocínio é simples. Não tem consciência, não tem reflexo, não tem respiração e não tem atividade elétrica, logo o cérebro não funciona como sistema. Por isso, essa pessoa pode ser considerada morta, tá? Nós tivemos outras universidades que também galgaram este mesmo caminho. Por exemplo, teve critérios adotados por Minnesota, Pittsburgh e Reino Unido, tá? São instituições que, na verdade, elas não recriaram a roda, beleza? Elas não reinventaram nada. Elas só acrescentaram alguns conceitos, alguns detalhes, tá? Para ter uma melhor compreensão desses sinais neurológicos. Por exemplo, tanto a Universidade de Minnesota quanto a de Pittsburgh, junto com o Royal College lá e a Faculdade de Medicina do Reino Unido, eles ampliaram essa observação. Eles colocaram assim: se essa pessoa está num coma profundo irreversível, ou seja, essa pessoa não responde a estímulos externos, não pode ser sono, porque tem aquele coma induzido, né? Quem nunca viu pessoas em coma induzido para ver se o organismo conseguia se recuperar de uma forma mais tranquila? Então, aqui não é disso que se trata. Não é um sono, não é uma sedação. É uma falência neurológica, tá? Mesma coisa, ausência de reflexos neurológicos. Então, se pupila não reage, não tem dor, não tem reflexo córneo. Aqui eles acrescentaram uma coisinha que eles chamam de hipotonia muscular. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa palavra no campo das ciências de educação física, né? Mas é aquela perda do tônus muscular. Então o corpo ele fica murcho, ele fica flácido, porque o comando neural ele não chega mais no músculo. E por incrível que pareça,
os nossos, a nossa, o nosso córtex aqui, ele manda informação para tudo que é lugar, desde a pontinha do seu dedo até a ponta do dedo do seu pé, até a nuca, tudo, tá? Então é por isso que a gente sente, né? Quando alguém toca na gente, quando a gente fica cansado. Então tudo isso são respostas neurológicas, tá? E aí esse comando neural não chega mais no músculo. Eles também acrescentaram uma outra coisa, que é a rigidez de descerebração. Em alguns casos, eles conseguiram observar que tem uma extensão rígida ali de braços e pernas, né? Então, isso indica uma lesão grave nos níveis mais profundos ali do sistema nervoso central. Mesma coisa, ausência de respiração espontânea, eletroencefalograma também sem atividade. Então, eles não reinventaram nada, eles só acrescentaram, eles refinaram a comprovação. Tranquilo até aqui? Beleza. Gente, a aula para mim tá uma delícia, tá? Tá incrível aqui. Eu amo essa matéria em específico, assim, olha, adoro. Tem outras que eu gosto mais, mas essa daqui é sensacional. E, bom, agora que a gente passou por tudo isso, vocês devem, em algum momento, ter se perguntado, pô, mas foi só os gringos que desenvolveram isso? Será que não teve ninguém que também procurou esses padrões aí, levantou a pauta desses critérios na América Latina? Teve ninguém, mano, não teve um indivíduo para fazer isso? E teve um cara chamado Genival Veloso, que é brasileiro. Temos que ter orgulho do nosso país. Então, o Genival Veloso, ele é médico, bacharel em direito, e ele trouxe um modelo que é usado na nossa medicina legal brasileira, né? E na verdade em toda a América Latina, na verdade, justamente porque ele traçou um sistema que combina três coisas. Combina clínica, exame complementar e cuidado jurídico, tá? Resumindo aqui de forma clara, o Genival falou o seguinte: se essa pessoa está em coma irreversível, documentado, ou seja, tem comprovação disso, não tem nenhum tipo de atividade cerebral lá no eletro por pelo menos 30 minutos. Mas não é só isso, ele foi além. Ele falou assim, não vamos só desistir nesses primeiros 30 minutos. Vamos repetir esse exame após 24 horas, para ter certeza que essa pessoa morreu mesmo. Vai que acontece um milagre, né? E aí 24 horas depois eles põem o eletro ali de novo para ver se tem alguma atividade neural ali acontecendo, né? Pulso elétrico, porque o cérebro basicamente é água e energia, né? Por isso que o cérebro é o primeiro órgão do nosso corpo a se liquefazer. Ele vira água, literalmente, beleza? Então, o Genival já teve esse cuidado a mais. Vamos repetir o exame 24 horas depois. É claro que isso não se aplica em pessoas com hipotermia, intoxicação por drogas, principalmente drogas que a gente considera depressoras do sistema nervoso central, que mudam a percepção a percepção não da pessoa, né? Percepção de quem está fazendo o exame, analisando ali, né? Batimentos devagar, muito sutis. Também não se enquadra em distúrbio metabólico grave, tá? Então, esses cenários que eu tô falando aqui para vocês, eles podem simular a morte encefálica sem que ela exista, tá? E aí o Genival falou a mesma coisa, ele falou, pô, se não tem reflexo na pupila, ele incluiu a midríase fixa. Midríase é a pupila dilatada, porém sem reação à luz, tá? Então, ela fica dilatada sem ter nenhuma reação à luz. Então, a midríase é um sinal clássico aí do pós-morte também, né? Da comprovação do óbito. Hipotonia muscular também. Aí ele fala a mesma coisa. Incapacidade de respirar espontaneamente, lesão cerebral e, por fim, ele também traz o comprometimento irreversível das estruturas vitais do encéfalo. Principalmente, vocês sabem que o encéfalo é o nosso cérebro, né? E aí, no nosso cérebro, a gente tem o que nós chamamos de tronco encefálico, que ele é quase uma árvore que desce.
que inclusive ele desce aqui para nossa coluna, tá? E ele controla a respiração, consciência, reflexos básicos. Por isso que você toma um susto, você pula, tá? Então é a ação desse tronco encefálico aí a todo vapor. Então, o Genival teve esse cuidado, tá? Ele falou assim, opa, não basta o cérebro só não responder, a gente precisa provar que ele não consegue mais voltar a funcionar. Beleza? Eu já achei um baita diferencial, eu estudei esse conteúdo, que na verdade o Genival ele aparece muito, mas muito mesmo, num livro de medicina legal, tá? Se você for estudar para alguns certos tipos de concurso que acabam meio que pegando essas áreas interdisciplinares, vocês vão ver que o nome dele aparece com uma certa frequência, tá? Realmente é um cara fantástico. E Malthus também, né? Grande professor Malthus, lá de Brasília, Distrito Federal, aqui no Brasil. Então estudei com ele também. E são, assim, profissionais extremamente capacitados. A propósito, o Malthus, ele faz cursos também. Aqui ele já é mais da área, assim, de legista, né? Então, o público-alvo dele é mais a galera que trabalha como médico legista, porque abaixo do médico legista ainda tem o auxiliar e técnico de necrópsia, então o Malthus ele ministra lá em Brasília alguns cursos profissionalizantes da área, mas é interessante quando você já está inserido no campo profissional, tá? Mas assim, é um cara que tem uma didática fantástica, eu me inspiro nele, inclusive, para montar esses conteúdos, o cara é foda. Enfim, pessoal, deu para entender tudo que eu passei até aqui? Sim, né? Com isso, calouros, nós encerramos essa aula introdutória de tanatologia forense. A ideia dessa aula não foi entrar em fenômeno cadavérico, nem ficar decorando nome, nem fases da decomposição. O objetivo dessa aula aqui, que é uma aula introdutória, o objetivo de uma aula introdutória é você ter o conteúdo básico para abrir caminhos para outros conteúdos mais complexos. Ou seja, o objetivo aqui foi assimilar o conceito da tanatologia forense. E aí, a partir da nossa próxima aula, o foco vai mudar totalmente, tá? Aí na nossa próxima aula, a gente já vai entrar na prática visual e interpretativa, que é onde a tanatologia realmente começa a fazer sentido no dia a dia da preparação de cadáveres, né, da tanatopraxia, das ciências mortuárias no geral. Aí nós iremos trabalhar diretamente com fenômenos cadavéricos, nós vamos observar o corpo, entender o que cada alteração significa. Então já se prepara, porque nessa próxima aula a gente vai ver os fenômenos abióticos imediatos, que aparecem logo após a morte e indicam a cessação das funções vitais, porque eu não mostrei isso para vocês hoje aqui, tá? Próxima aula eu vou mostrar com mais detalhes. Nós vamos ver também, estudar, os fenômenos abióticos consecutivos. Vocês vão entender por que se chama imediato e consecutivo. A própria palavra já denuncia, né? Imediato é agora, que acontece nesse exato segundo. Consecutivo é que acontece posteriormente, acontece depois, por isso que fala consecutivo, né? E esses fenômenos abióticos consecutivos demoram um tempo, mas também ajudam a estimar o período de morte, né? Que tem a cronotanatognose, vocês vão ver isso também. E aí a gente também vai estudar sobre os fenômenos destrutivos e conservadores. Sim, não é porque uma pessoa morreu que ela vai apodrecer e ela vai chegar, passar por todas as fases, né? Transitar por toda aquela metamorfose e ela vai parar só no processo de esqueletização. Que a gente pensa nisso, né? A pessoa morre, os bichinhos começam a comer os tecidos dessa pessoa. Claro, tem outras influências, por exemplo, insetos da fauna cadavérica, né, que a gente chama de insetos necrófagos, que se alimentam de tecidos que estão em decomposição, em putrefação. Mas aí já é um campo que está dentro da entomologia forense, que é a ciência que estuda os insetos vinculado à decomposição, né? Então isso é bastante interessante, inclusive para quem tiver curiosidade, pesquisem no Google sobre as fazendas de cadáveres, que tem
Se não me falha a memória, também é nos Estados Unidos, mas não tenho 100% de propriedade se é nos Estados Unidos mesmo. Mas só coloca lá, fazenda de cadáveres, fazenda de corpos. Vocês vão ver que eles fazem alguns determinados tipos de estudos com corpos para ver como ele se comporta em diversos ambientes diferentes. Isso é interessante para perícia, porque, por exemplo, nós estamos no Brasil aqui. Se você não está no Brasil, me perdoa, tá? Mas você sabe que o Brasil é um país com proporções continentais. Se você vai para o Nordeste e você desce lá para o Sul, você vai ver que o clima é completamente distinto, é completamente diferente. O Nordeste ele já é mais seco, ele é um clima mais temperado. Então, você vai para o Sul, é frio, é chuva, tá? Então, a gente precisa saber como cada tipo de corpo se comporta numa temperatura específica. E aí eles fizeram justamente esses estudos, né? Vamos colocar um corpo aqui apodrecendo ao ar livre a tantos graus. E aí eles veem toda a fauna cadavérica, a ação dessa fauna cadavérica no corpo, vão documentando, vão extraindo amostras também para poder ter um conhecimento mais, assim, tem uma palavra que está na ponta da minha língua, mas uma coisa mais condensada, né? Mais, assim, um pacotão ali de informações para que isso seja útil para outros campos da ciência também, né? Não só necessariamente vinculado à perícia, tá? Então, são coisas que nós vamos trabalhar. Então, nem todo o corpo se decompõe e vira esqueletinho. Às vezes, ele mumifica. Às vezes, ele saponifica. E não tem nada a ver com sapo, tá? Saponificação é uma outra coisa totalmente diferente que vocês vão ver nas próximas aulas, beleza? Com isso, eu encerro esse conteúdo. Calouro, foi um prazer imenso ter você aqui. Se você não é aluno do curso oficial, faça a sua inscrição, clica no link que está fixado, assista o vídeo que tem lá na página, eu não lembro agora se é um vídeo, mas dentro da página tem todas as informações, como vai funcionar o estágio, como funcionam as aulas, a minha didática você já está vendo aqui. Então, se você quer estudar com um professor que é referência na área, que já inseriu quase 2.000 pessoas, né? Tá chegando, tenho fé que até mais aí talvez uns 6 meses, um ano, eu consigo bater 2.000 alunos inseridos no mercado de trabalho. Eu falo inserido, é contratado, tá? Tô falando carteira registrada, beleza? Então, se isso faz sentido para você, estuda, porque é um investimento que você vai levar para o resto da sua vida. Clica aí, faz sua inscrição, você já vai ter a oportunidade de ver todas as aulas que eu ministrei até agora e já vai estar dentro. E aí, quando você tiver para terminar o curso, tem acesso à carta homologada de estágio, beleza? Então, calouros, vejo vocês todos na próxima aula. Beijo no coração, obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui. E eu quase ia me esquecendo, quase ia. Mapa mental. Vou deixar aqui o mapa mental por uns segundinhos aqui, eu vou tentar encaixar ele na tela. Vai ficar por uns segundos para vocês printarem, mas como já é clássico, eu vou mandar o resumo em PDF lá para vocês, tanto na plataforma quanto no grupo específico de alunos, beleza? É isso, pessoal. Forte abraço. Fui!